Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai ter uma aula sobre oxirredução e para isso a gente vai estudar as pilhas. Quando a gente vai falar de pilha, a gente sempre tem que analisar na reação de oxirredução quem vai se oxidar e quem vai se reduzir. No caso do nosso experimento de hoje, iremos utilizar dois metais. O cobre, que está presente nas moedas de 5 centavos, que tem na sua carteira, por exemplo, e essas arruelas zincadas, que, como o nome já fala, elas são cobertas de zinco. Quando a gente analisa as reações de oxirredução presente entre esses dois metais, a gente tem que analisar que o zinco tem um maior potencial de oxidação e o cobre tem um maior potencial de redução. O que isso quer dizer? Que o zinco irá doar elétrons e os íons de cobre 2+, irão receber esses elétrons e irão se reduzir a cobre metálico. A gente consegue perceber isso nessas duas pilhas que iremos montar na nossa aula de hoje. Quando a gente analisa a nossa pilha de laranja, a gente percebe que todas as células, cada limãozinho desse aqui seria uma célula, ou seja, cada limão tem uma arruela de zinco e uma arruela de cobre. Se a gente consegue perceber, a arruela de zinco, ela não está conectada com a moeda de cobre. Eles estão conectados não com fios, mas sim com a laranja. Ou seja, a laranja é que vai fornecer os íons para a corrente acontecer entre esses dois eletrodos. No caso, como o zinco irá se oxidar e o cobre irá se reduzir, a gente tem um fluxo de elétrons que consegue ser percebido no nosso multímetro. Utilizando o voltímetro, a gente consegue medir a DDP da nossa pilha, conectando então o polo positivo do nosso multímetro no polo onde está a arruela de zinco e o polo negativo do multímetro na moeda de cobre, sendo que todas as nossas pilhas estão conectadas em série, percebemos que a diferença de potencial total das nossas pilhas ligadas em série é menos 19 volts. Ou seja, qual que é o problema aqui? Os nossos eletrodos estão conectados nos pontos errados. E a gente troca a posição dos eletrodos, a gente consegue perceber o mesmo número que a gente encontramos antes, ou seja, próximo de 2 volts, porém agora com uma carga com um sinal positivo, ou seja, os eletrodos estão conectados nos pontos certos, ou seja, o preto, que convencionalmente dizemos onde que é o polo negativo das pilhas, seria onde está a arruela de zinco, e o polo positivo seria onde está a moeda de cobre. Agora a gente vai montar uma outra pilha que está representada aqui na minha direita, tá? Eu tenho um esboço dela. Na pilha de volta, a gente percebe que as moedas de cobre e as arruelas de zinco estão intercaladas por pedaços de papelão que foram mergulhados em uma solução saturada de sal. O NaCl, por ser um sal, quando a gente coloca em água, ele libera íons de Na+, e Cl-. Esses íons é que possibilitam o fluxo de carga na nossa pilha. O fluxo de carga entre quem? Entre os nossos eletrodos. Os eletrodos de cobre, nas moedas de cobre, de 5 centavos, e entre os eletrodos de zinco, nas arruelas de zinco. A gente consegue medir a DDP dessa pilha também, utilizando esse fio, onde a outra ponta está conectada lá na moeda de baixo, e com esse outro eletrodo na pilha de cima. A gente consegue medir então uma DDP de 0,04 volts. Como vocês podem perceber, pessoal, a nossa calculadora ela está sem pilhas, porque nós iremos produzir as nossas próprias pilhas através da pilha de volta e da pilha de laranja.
Eu acho que na aula prática fica, tipo, muito mais fácil de entender as coisas. Tipo, quando a gente vê na aula é muito... Parece que é muito imaginário, sabe? Não parece real. Daí quando a gente vê na prática é muito mais concreto, mais fácil de entrar na cabeça e tudo mais. Eu achei bem legal hoje. Era aula de química, né? Então eu tava esperando uma aula bem ruim e ficar tipo, nossa, que coisa chata. Mas a aula foi muito divertida. A gente aprendeu na sala, da pilha, e não tava bem conectando, porque até a gente aprendeu do galvanismo e de como a gente bota, tipo, a rã e ela tem um choque. E eu tava entendendo como é que você vai ligar metal numa rã e ela vai ter um choque. Mas daí na aula a gente viu essa pilha e foi muito legal. E a gente fez a experiência da comida e chegou até 4 volts. Dá pra seguir muita coisa com 4 volts. E foi muito legal, foi tipo mais legal. Eu não gosto de química e eu adorei a aula. Eu acho que o professor ajudou bastante, porque tinha umas coisas que eu tava meio em dúvida. Aí então ele conseguiu responder todas as perguntas aqui, porque ficou bem claro com ele mostrando aqui a parte dos limões, fazendo a bateria funcionar direitinho.